Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Igor Moreira, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou advogado e professor aqui no Rio de Janeiro, na área de Direito Administrativo e de legislações específicas relacionadas a Direito Administrativo. Para mim é um imenso prazer estar aqui para anunciar para vocês que nós vamos lançar aqui no Ponto um curso de questões comentadas no modelo direto ao ponto para você que vai passar no concurso de TRE de Minas Gerais. Beleza? Você que está me ouvindo aí, que já é concurseiro há um tempo, e até você que já está iniciando aí na jornada de concurseiro, sabe que para passar no concurso, para passar e ser aprovado e bem classificado, é imprescindível que você tenha familiaridade com questões, com todas as questões que você puder. Todas as questões da sua banca e todas as bancas similares àquela que você vai fazer, certo? Então, por isso, a gente aqui no Ponto vai lançar um curso direto ao ponto de questões comentadas para o concurso do TRE, com questões da Consulplan e de outras bancas que são semelhantes à Consulplan. Dentre elas, questões da FCC e da FGV. Eu sei que você, assim, o concurseiro ele quer muita questão só da banca, só da banca, só da banca. Mas não precisa se preocupar. Por quê? A Consulplan é uma banca que é de menor porte. E, em relação à FGV especificamente, ela tem uma relação de ser uma banca auxiliar da FGV. Em relação à FCC, você vê que a Consulplan tem um perfil muito parecido com a FCC, perdão. Porque a FCC e a Consulplan, elas adotam um modelo bem literal. As questões delas são bem assim literais mesmo de lei. Quando tem uma lei, é letra de lei mesmo. Quando tem a parte doutrinária, é uma doutrina básica, sem nenhum aprofundamento maior. E em relação à FGV, o quê? A FGV, ela tem questões um pouco mais salgadas. Se você já fez algum concurso da FGV, você sabe. Concurso da FGV, a doutrina pega um pouco pesado. Na lei, ela não fica só na letra da lei, acrescenta algumas coisas assim interessantes. Mas por isso a Consulplan você não precisa se preocupar muito. Por isso o nosso curso vai girar em torno de questões FGV, Consulplan e... Consulplan prioritariamente, óbvio, FGV e FCC, certo? Vamos agora ver então como vai funcionar o nosso cronograma do curso. Tá aí, ó, Direito Administrativo para o TRE de Minas em exercícios comentados. Nosso curso vai funcionar assim. Primeiro, a gente vai ter aqui na primeira aula os princípios básicos da administração pública. E aqui, princípio básico não é sinônimo de princípio expresso. A gente vai ver tanto os princípios expressos quanto os princípios implícitos. Também vamos ver na primeira aula a matéria de poderes, especificamente o poder hierárquico, disciplinar, regulamentar, o poder de polícia, que cai muito, você sabe, e o uso e abuso de poder. As principais diferenças entre esses poderes, porque confunde mesmo. Alguns podem confundir bem. Por isso é importante fazer questão, para você não se confundir mais. Na aula 2, vamos começar a matéria de atos administrativos, vendo conceito, requisitos e atributos, que responde pela maioria das questões, classificação e espécies, e essa parte aqui de extinção de atos, que compreende revogação, anulação e invalidação. Na segunda aula ainda, a gente começa a estudar responsabilidade civil da administração pública, principalmente as disposições constitucionais e um pouco da doutrina, como é que funcionava ali o histórico bem rápido de responsabilidade civil, mas focando sempre no que as bancas demandam de você como concurseiro. Na terceira aula, a gente começa a ver improbidade administrativa, que está lá regulada na Lei 8.429, e o processo administrativo em âmbito federal, que está regulado na Lei 9.784 de 99, certo? Por fim, na quarta e última aula, a gente começa a ver licitações e contratos, beleza? E ó, já para adiantar, Consulplan, o que ela mais gosta de exigir em relação a licitações é as hipóteses de contratação direta, dispensa e inexigibilidade, e as modalidades de licitação, certo? Claro, conceito e finalidades você tem que saber porque é o básico. E contratos administrativos, a gente vai dar uma olhada também.
Certo? Então, agora que você sabe como é que vai funcionar o nosso curso, vamos resolver uma questãozinha. A questão que a gente vai resolver é da banca FGV. Eu escolhi trazer essa questão porque, primeiro, porque é uma questão muito recente. Então você percebe como é que está o espírito das bancas em geral nesse ano, que passou nesse ano agora de 2014. E, como eu falei, a Consulplan é uma banca auxiliar da FGV. Na FGV são questões mais complicadas, na Consulplan bem mais tranquilas. Então, estudando uma questão aqui da FGV, você está automaticamente bem mais preparado para fazer uma questão da Consulplan. Certo? Então vamos lá resolver essa questão aqui da FGV. A Constituição da República de 88, em seu artigo 37, caput, prevê princípios expressos da administração pública. Dentre eles, o princípio que objetiva, por um lado, a igualdade de tratamento que a administração deve dispensar aos administrados, que se encontrem em idêntica situação jurídica. Beleza? E, por outro lado, a vedação de favorecimento de alguns indivíduos em detrimento de outros, visando o quê? O interesse público. Que princípio é esse? Primeiro, quando ele te fala aqui princípio expresso, ele já te deu a primeira dica. Ele quer que você escolha nas opções algum daqueles princípios que estão lá no famosíssimo LIMP, né? LIMP é aquele macete que você aprende assim no beabá do concurso. Que entrou hoje para estudar concurso já aprendeu essa sigla aqui. LIMP é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certo? Muito bem. Mas em relação a essa questão, qual desses princípios a gente está falando quando a gente fala que o princípio tem a ver com igualdade de tratamento e vedação de favorecimento pessoal em detrimento de uns e detrimento de outros, visando o interesse público? Isso já deixa claro e evidente que a gente está falando do princípio da impessoalidade. Certo ou não? Agora, eu gosto muito de falar do princípio da impessoalidade porque a gente tem que entender uma coisa. O princípio da impessoalidade, ele tem diversas conotações, dependendo do âmbito do prisma que você adota para estudar ele. E nas provas, ele não cai só nessa parte aqui, como ele falou, de igualdade e tudo mais. Por quê? O princípio da impessoalidade, ele tem 3 acepções diferentes, dependendo, né, do prisma adotado. Quais são os parâmetros, quais são os modos de você entender esse princípio da impessoalidade? Em primeiro lugar, princípio da impessoalidade, segundo o renomado doutrinador Celso Antônio Botelho de Mello, não é nada mais, nada menos do que o próprio princípio da isonomia. Isonomia no sentido de que a impessoalidade significa a exata igualdade entre as pessoas. Está lá no artigo 5º da Constituição mesmo, certo? Só que não é só isso. Quando eu falo de impessoalidade, eu não estou falando apenas de isonomia. Eu também falo da questão da finalidade pública, certo? Da finalidade. Mas também não é só isso. A impessoalidade também tem como referência a sua aplicação quando eu falo da vedação de promoção pessoal de quê? De servidores e de autoridades públicas. Você vê lá na Constituição mesmo, no artigo 37.
A publicidade dos atos da administração deve ter caráter informativo, de orientação social, educativo e tudo mais. Dele não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que remetam a certa autoridade, certo servidor. E por quê? Porque os atos da administração são imputados ao órgão e não ao agente que pratica. Certo? Daqui, você inclusive puxa uma aplicação específica desse princípio da impessoalidade, que a professora Maria Silva Zanella de Pietro vai chamar de teoria do agente de fato. O que é essa teoria do agente de fato? É simples. Eu vou reconhecer a validade dos atos praticados por um servidor que não é competente para praticar o ato. Por quê? Porque o ato não se imputa ao agente, a ele. O ato se imputa ao órgão. Então, olha só. Claro que tem a questão do competência exclusiva e tudo mais. A gente vai aprender isso tudo e vai estudar bastante isso no nosso curso. Mas a professora de Pietro já fala isso com muita propriedade. Quando você tem um ato praticado por agente incompetente, você pode reconhecer a validade do ato praticado por ele. Por quê? Porque se o ato administrativo não se imputa à pessoa, mas ao órgão, se o órgão foi o correto, o competente para praticar o ato, perfeito, não tem o que se discutir. Certo? Isso é uma garantia para o administrado. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte. Nesse princípio da impessoalidade, você tem que ficar muito atento a essa segunda acepção aqui. Por quê? Porque ela é a parte que o pessoal mais esquece em relação ao princípio da impessoalidade. E é o seguinte: qual é a finalidade de todo ato administrativo? É atender, é satisfazer o interesse público. E o interesse público está previsto aonde? Está na cabeça do administrado? Do administrador? Não. O interesse público está sempre previsto na lei, que é a manifestação da vontade do povo expressa pelo Poder Legislativo. Então, aqui, se o interesse público está sempre previsto na lei e um ato foi praticado com uma finalidade diversa daquela que estava prevista na lei, qual princípio foi ferido? De tanto falar em lei, você tem vontade de dizer que o princípio foi ferido, foi o princípio da legalidade. Pô, se a finalidade do ato está prevista na lei e eu pratiquei um ato com a finalidade diversa daquela que estava prevista em lei, qual princípio foi ferido? Ah, legalidade. Não. O princípio que foi ferido foi o princípio da impessoalidade. Por isso que eu falo, o pessoal sempre esquece que finalidade está ligada à impessoalidade. Então, o que eu costumo falar com o pessoal na prova? Leu a questão, você viu o gabarito aqui, ó, isonomia, pluralidade, impessoalidade, finalidade e eficiência. Sabe que a pergunta é sobre princípios. Se você viu a questão, viu que ela está querendo saber princípio, leu o enunciado e viu a palavra finalidade, já para de ler, marca a alternativa que fala impessoalidade e lê o resto só para confirmar que você acertou. Beleza? Tem que ser batata. Viu finalidade, marcou impessoalidade. Certo? Galera, foi só uma palhinha aqui para vocês em relação a essa questão que a gente vai ver no nosso curso. E eu espero que você tenha gostado e adquira o nosso curso, que vem com a gente, para a gente arrebentar a prova de técnico do TRE de Minas, que eu quero te ver lá. Beleza? Então, aquele abraço e eu te espero no nosso curso direto ao ponto de questões comentadas.